Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, aquele vídeo de domingo, na qual a gente faz análise aí dos ativos e verifica os setups armados baseado nos setups ou nos pontos de entrada que o Storm utiliza e também os setups do Larry Williams, né, 9.1, 2 e 3. Tendo como preferência minha 9.2 e 9.3, por serem recuo a média móvel de 9. E aí sim é mais interessante do que os rompimentos para mim do 9.1, né, que ele já aciona. Dito isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos aqui para o vídeo. De uma forma geral, a gente já consegue ver o Ibov, ele ainda em tendência de alta, nosso olho vai para cima. Como a gente pode ver, temos vários pontos de suporte e resistências, na qual o mercado ele pode cair algumas vezes, aqui também, caracterizando topos e fundos ascendentes. Então ainda assim é uma tendência saudável. Uma coisa é certa, ele já reverteu uma boa parte a um prazo mais curto, né? Mais curto, um prazo que eu diga desde o início da queda da pandemia, até agora. Então, depois de toda essa puxada aqui de 60%, o mercado ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, e este movimento perdendo a média móvel de 200, assim como perdeu a de 80 e assim como fez o repique nas médias, ele é muito importante, porque perdendo este movimento, um travamento seria aqui nos 111 mil, o próximo aqui, mais ou menos na minha visão, 105, e aí 93 mil. Então são andares que ele precisa furar, que são muito importantes para ele começar uma tendência de baixa realmente pesar e talvez a bem mais longo prazo poder retornar. Por enquanto, isso aqui ele agravou a nossa situação para retomada de alta. Perceba que os recuos, né, que o Ibov está fazendo são recuos de 2, 3 candles, 2, 3 candles, 2, 3 candles, 2, 3 candles, 2, 3 candles. São recuos que são, basicamente falando, são saudáveis, né? Ele vem na média, recua 2, 3 candles, bate na média e volta a cair, bate na média e volta a cair. Aqui ele fez um candle que indicou um tipo de reversão, uma força. Confirma no segundo candle porque ele não expandiu demais, sendo muito aloprado, basicamente falando. Então aqui dava realmente para a gente confirmar que ele poderia pelo menos retomar as médias. Eu avisei aí nos vídeos anteriores, ele retoma, vem aqui, cruza 9 com a 20, que são as mais curtas, são as médias mais comuns de serem violadas. Sente, bate aqui algumas vezes, faz esse candle expressivo, faz o recuo, pior ainda, esse fundo aqui ele é mais baixo, esse fundo aqui ele é mais alto, então isso aqui tudo poderia compreender um pivô, mas isso não se concretizou, né? Eu avisei também, ele bateu nas médias e aí fez esse candle aqui gigantesco, fez um próximo recuo de um candle apenas, e aí já vem para baixa novamente. Já vem caindo há um bom tempo e fazendo candles expressivos, candles com alto volume, né? Então aqui também esses 3 candles aqui compreendem um candle de alto volume, se a gente juntar esses 3 candles aqui. Então isso é importante porque isso prenuncia, isso indica que o mercado está tentando fazer um último suspiro. Ele está dando aquelas últimas cartadas. E faz todo sentido porque ele chega nessa região. Uma região onde ele lateralizou um pouco, teve uma rotação aqui, que quando ele caiu, ele rotacionou, ele acumulou, e aí foi lá para cima de novo. Então faz sentido ele acumular novamente aqui para tentar ir lá para cima. A gente precisa aguardar porque ele ainda está em tendência de baixa e ainda vem pesando. Consequentemente, a maioria dos ativos vão ser puxados para venda também, para a ponta vendedora. Vamos olhar aqui já os ativos que estão fazendo doji no semanal. Braskem
A gente vê aqui a longo prazo aqui, desde quando iniciou sua tendência, ela vem subindo, faz topos e fundos dentro de um canal de alta, então segue bem uma tendência de alta, chegou em um topo importante, né? A intenção é vir aqui para esse patamar de novo, ó, mais ou menos por aqui nesse patamar, mas isso aqui é bem longo, né? Isso para movimentação completa do ativo, né? Para nossa movimentação, a gente não vai operar a tão longo prazo assim. Para quem tem essa ideia, sim, mas a gente não vai, a intenção não é essa. A intenção é ver mais curto aqui um pouco e a gente vê que esse topo aqui ele é importante, né? Aqui ele faz um topo e um fundo aqui mais baixo, compreende aqui uma tendência, uma mudança na tendência, né? Rompe as médias, vem caindo, e aí sim, depois ele vem subindo novamente. Temos a questão do Corona também, ele rompe, vem subindo, vem subindo, vem subindo, isso num gráfico semanal. Então perceba que aqui tem 2, 3, 4 anos, né? E aqui ele rompe, tenta romper algumas vezes esse patamar, faz um pullback. O DD Index, para quem utiliza, ele sinaliza o pullback. Perceba que a linha verde vem aqui, ó, tá vendo? Enquanto a linha verde vem aqui, essa outra linha também, e aí ele vai para cá, ele vai para cá, ó, indo ao contrário. Então isso é um tipo de sinalização de pullback. Não é das melhores, mas é um tipo de sinalização de pullback. E aí ele deixa esse candle para esse fechamento de reversão nas médias, e o preço anda aqui 17% agora. Ele vem fazendo um doji, que foi a programação que a gente fez. Então, pronto, voltei aqui. Então, basicamente falando, né, ele vem rompendo o topo e fundo aqui, vem fazendo topos e fundos ascendentes, faz esse preço fechamento de reversão aqui, toca na média móvel, pode ser um ponto contínuo também, né? Um candle que ele basicamente está tentando cair aqui, é isso que está dizendo, que tenta fazer um último suspiro e não consegue, ele vai para cima. E agora aqui ele está fazendo a mesma coisa, isso prenuncia uma contração de volatilidade depois dessa pernada. Então é comum ele fazer mais um candle aqui, por exemplo, e a média móvel vir aqui, de preferência esse candle rompa ao final da semana esse doji, e aí vai ter uma possível explosão de volatilidade, né? É isso que a gente imagina. No gráfico diário, a gente vê aí ele fazendo neste patamar aqui, chegou bem perto da média móvel, ainda mostrou mais força, né? Fez 1, 2, 3, fez o fundinho e agora está tentando subir novamente. Já mostra talvez um possível topinho aqui, então a gente precisa ficar atento, porque aqui basicamente é uma lateralizaçãozinha, né? Um pequeno retângulo em topo, né? Uma lateralizaçãozinha em topo, que ele pode fazer um rompimento, a gente espera um pullback, e aí sim, uma entrada interessante, rompendo a máxima do semanal lá também. Então BRKM5, BRKM5, doji semanal. Vamos colocar aqui, FESA 4. FESA 4 também vem subindo, tá fazendo toda uma pernada bem bonita, inclusive. Toda uma pernada de alta, recusa as médias. Ao final do movimento ela começa a deixar doji, ó, começa a deixar os doji, tá vendo? Doji. Aqui também começa a fazer isso. Então a gente precisa ficar atento, porque ela tentou romper algumas vezes aqui, reverteu tudo e agora entrou o vendedor novamente. Então essa movimentação é importante, porque mais uma vez o mercado ele vem sendo empurrado para queda e o ativo se mantém lateral, mostrando uma força relativa muito boa. Olhando agora para o gráfico diário, a gente já vai ver, ou já vai ficar atento a entradas
mais interessantes, né? Aqui no gráfico diário, pelo menos para mim, eu ainda não vejo nada. Aqui eu vejo uma região de lateralização na qual ele tenta romper aqui, faz praticamente quase o mesmo movimento aqui para cima desse retângulo, né? Fazendo isso, ó, ele expande e volta, expande e volta. Então aqui ainda eu esperar sair desse retângulo e fazer um pullback, algo assim, um inside bar, preço fechamento de reversão com as médias já viradas para cima, para aí sim ter alguma coisa. Mas FES A4 ficar de olho, com boas movimentações. Vamos agora olhar os ciclos 3, 5, 7 no gráfico semanal. Opa, HGTX3. Perfeito, HGTX3, uma situação muito boa, né? Perceba que essa região, esse patamar aqui dos 35,30, 35,50, 35,20 é uma região que ele já tocou várias vezes até lá atrás, né? E no gráfico semanal ele rompe, vem fazendo o pullback, fez um topo duplo, caiu, né? E está segurando na média móvel de 20. As médias começam a ficar aqui mais aqui lateral e aqui mostrando uma queda, né? Porque essa média é mais curta, que é de 9. Então, o interessante seria o preço ele enroscar por aqui ou ele segurar por aqui, para aí sim ele romper e fazer um pullback, caracterizar um pullback legal, e aí ele poder ir para alta novamente. Isso num gráfico semanal, né? Uma leitura de contexto. Uma coisa é certa, ele já fez 1, 2, 3, 4 barras de queda. Então, nós entendemos que de 3 a 7 barras de queda são barras seguidas, principalmente, são barras em que o mercado ele vai, se ele tiver muito forte, ele pode fazer 2 ou 3, por exemplo, e aí, ou pode fazer 5 se ele tiver com uma força média, digamos assim, isso para alta, né? E se, por exemplo, se ele cai 7 barras e ainda fica entre as médias ou de uma forma interessante com relação às médias, mostrando uma força, aí é uma situação para você ter uma entrada boa, mais longa, com um preço bem mais barato descontado, né? Então, a HGTX está começando a ficar interessante. 3, 5, 7, que são 3, 5 ou 7 barras de queda. A HGTX está começando a ficar interessante. Perceba que nos últimos 6 meses ela vem crescendo bastante, 132%, então tem uma força relativa boa. Nos últimos 3 não tão assim, mas é um ativo que está graficamente falando, numa situação interessante, então vale a pena ficar atento. Aqui eu já não acho interessante, ó, porque em Grandene, tá vendo? Perceba como depois desse topo ela cai e aqui ela vem fazendo o mesmo movimento. Obviamente que pode segurar aqui, mas na minha opinião ainda vai ter algumas lateralizações, algumas coisas no patamar dos R$10, né, desse preço redondo. Então aqui, na minha visão, seria mais interessante andar de lado um pouco para depois fazer isso. Pronto, né? Voltei, precisei dar uma pausa. Aí Grandene, mais ou menos nessa situação que eu falei, eu não vejo muito interessante, só HGTX mesmo, para mim que tá melhor. Vamos olhar aqui o gráfico diário da HGTX. Isso são operações no gráfico semanal, né, mais longo prazo. No gráfico diário a gente já tem uma situação mais diferente. Por quê? Porque é um gráfico que ele vai ser bem mais rápido do que o gráfico semanal. Então no gráfico semanal a gente identifica uma coisa, no diário ele já está fazendo algo um pouco mais diferente, né? Perceba que ele está entrando em uma situação legal agora, né? Ele está vindo naquele patamar de preço onde é interessante, de tomadas de posições, por exemplo. E aí sim, isso é a média móvel de 80, que seria uma média móvel interessante para a gente fazer compra e ter uma porcentagem legal, por exemplo, para puxar o preço aqui para cima, né? Mas aqui a gente ainda precisa aguardar, porque ele pode enroscar para depois fazer um pullback. Quando romper, fazer um pullback, aí sim a gente ter tomadas de posições
com o preço acima das duas médias, as duas médias fazendo isso aqui. Então perceba que no gráfico diário a gente não tem nada. Essas informações aqui, BRKM5, FES A4 e HGTX, são para monitoramento, né? Então a gente precisa ficar de olho. A maioria dos ativos aí estão vindo para queda. Eu destaco só esses. Então perceba que nos últimos vídeos eu tenho... Vamos abrir agora aqui o TradingView. Perceba que nos últimos vídeos, né, eu tenho mais informado, mais falado para se ficar de fora do que ficar comprando e vendendo ou fazendo qualquer tipo de operação que você queira, porque o mercado ele está bem estressado, está bem difícil, várias informações políticas também que estão influenciando, então na dúvida é melhor ficar de fora, né? Então, pelo menos a minha opinião é essa. E perceba que a maioria dos ativos eu coloco aqui nessa lista e boto ficar de olho, dojino semanal, ciclo 357, que são informações para a gente ficar prestando atenção, porque se você não fizer nenhum tipo de operação no gráfico semanal, por exemplo, essas informações aqui, basicamente falando, essas informações aqui, isso aqui vai dizer para a gente quando acontecer, ou quando estiver realmente acontecendo, que num gráfico diário isso aqui vai estar com uma boa força, uma boa tendência, gerando entradas boas a favor das médias. Aí as entradas boas a favor das médias, cada um vai fazer a sua, seja ela usando David Landry, Inside Bar, seja o que for. Mas isso aqui seria um antecessor para bons movimentos no gráfico diário, obviamente que bons movimentos no gráfico semanal também, baseado na estratégia de cada um, né? Indo agora para os setups do Larry Williams, a gente perceba que eu só vou dar uma passada aqui nos ativos, não tem nada interessante, tá tudo sendo puxado. Ó, B3, SA3, vou tirar esse perfil de volume aqui. Nesse canal de alta, tá bem na base, bem uma região de enrosco de preço, então nada a se fazer, aqui fica pegando stop. BBS3 também. BBDC4 que eu tenho falado já rompeu o canal, então vem queda, a maioria dos ativos estão sendo puxados. BIF, né, Minerva, todas as médias caindo também, então ainda são regiões de enrosco de preço. BID4, aqui sim, também é um ativo para ficar prestando atenção, porque ele está, na minha visão, lateral aqui há longo tempo, né, então mais para frente, se tudo retomar da melhor forma possível, isso aqui vai ter boas movimentações. Por isso que eu coloco ficar de olho. Em quase todo vídeo eu tenho colocado BID para ficar de olho. BPAC também, ó, lá na média móvel de 200, vem caindo bastante. Essa lateralização toda aqui, ele não confirmou o rompimento com pullback. Então, por enquanto, nada, ainda não é interessante. Bem, já falamos. Ó, perceba que a maioria dos ativos cash, né? Aqui sim, ela é bem mais interessante porque ela fez um movimento, na minha visão aqui, de V15, chegando mais ou menos no dia 27, 28, 30 de julho, né? Então, no final do mês aí ela cravou um topo e veio devolvendo tudo. Veio para um patamar mais negociado, que é toda essa região aqui. Compreende 70% de toda essa distribuição de volume dessa pernada. Então, é uma região que teve mais negociação. O interessante é que o preço agora faça enrosco aqui dentro, que ele fique trabalhando aqui dentro, e aí precisamos aguardar os pullbacks, ou para quem opera os rompimentos, aí aguardar os rompimentos. Perceba que a média móvel de 200 está passando bem aqui também, e aí pode gerar boas movimentações, ou pivô, por exemplo, em Cash 3. Cash 3 ficar de olho. Vou botar aqui diário. B15. B15. Realizado. E basicamente é isso. A maioria dos ativos vem aí na queda.
Ó, já romperam média, tô engasgando. Embraer tá nesse topo interessante aqui, depois desse pullback mais profundo nas médias. Esse candle aqui é um candle baixista, então a gente precisa aguardar. Por enquanto nada, mas na minha visão não tem nada legal ainda. Hash 3, na minha visão já deu o movimento, já deu a opção de saída. A entrada foi aqui embaixo, eu já falei várias vezes, e aí já deve ter saído ou realizado vários parciais aí e tal. A maioria dos ativos é enroscado, difícil, é melhor ficar de fora. Marfrig está puxando, né? Não sei se tem uma relação direta, creio eu que sim, com o aumento do dólar. Esse ativo ele dá umas puxadas realmente. Aqui ele já andou, o ponto de entrada interessante foi nesse rompimento, nesse pullback, nesse inside, então nada para fazer, já passou. E aí, vem venda, vem venda, vem venda, 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 nada a se fazer, nada a se fazer. Por enquanto não temos nada para fazer na maioria dos ativos, dito que eu gosto da ponta compradora, né? Para a ponta vendedora segue as mesmas informações, porém ao contrário. Vale a pena aqui ressaltar Suzano, SUSB3, né, Suzano. Depois desse rompimento dessa LTB, ela fez o pullback nas médias, está segurando, está fazendo um candle de expressão, tentando ir para baixa, e já está entrando os compradores aqui. Então isso aqui é uma lateralização. Vamos aguardar, porque aqui basicamente ele está começando a fazer movimentos ascendentes. Então SUSB 3 retomada da alta. E aí, basicamente é isso, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Poucas informações, poucas análises. Por enquanto é melhor ficar mais de fora, com medo mesmo, e não fazer muitas operações na loucura, porque o mercado está um pouco estranho. Espero que tenha ajudado a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou!